Se Deus decidisse te visitar hoje, você estaria preparada? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal, na voz de Renata Santos. Quando visitas são esperadas, fazemos todo tipo de coisa para nos prepararmos para a chegada delas. Limpar a casa, preparar um jantar especial, talvez até colocar flores frescas na mesa. Mas e se fosse Deus quem quisesse te visitar? O que você precisaria fazer para se preparar? Hoje, Nancy nos dirá como podemos nos preparar para o avivamento neste último episódio da série Quando o Avivamento Chega. Como algumas de vocês já me ouviram compartilhar antes, eu tive o privilégio de crescer em um lar cristão temente a Deus. Meus pais foram cristãos de primeira geração e tinham uma forte paixão por compartilhar Cristo com aqueles que não o conheciam, porque eles mesmos haviam saído de um contexto onde não conheciam a Cristo, até serem jovens adultos. E seria impossível crescer naquele ambiente e testemunhar o amor dos meus pais pelas almas perdidas e não ter esse amor por compartilhar o Evangelho também. Mas enquanto eu crescia como uma cristã de segunda geração e com a bênção de fazer parte de igrejas evangélicas que pregavam a Bíblia e frequentar escolas cristãs, pelo que sou muito grata ao Senhor, tornou-se evidente para mim, como uma jovem, que nem todos os que se chamavam de cristãos estavam desfrutando do tipo de vida cristã que eu via ser vivida tão vibrantemente em nossa casa. Na verdade, comecei a perceber que muitas pessoas que se autodenominavam cristãs não viviam uma vida abundante e não estavam desfrutando do cristianismo de forma alguma. Lembro que quando eu era uma pré-adolescente de 12, 13 anos de idade, me deparei com alguns relatos dos quais temos falado nos últimos dias, sobre como Deus havia se movido em tempos passados na história de nossa nação e em outras partes do mundo para trazer despertamento espiritual e avivamento aos corações do seu povo. E eu lia alguns desses relatos sobre os grandes despertamentos, sobre Deus se movendo no país de Gales e nos Estados Unidos. E depois lia nas Escrituras, no livro de Atos, por exemplo, e via como era quando toda a igreja era cheia do poder de Deus e quando Jesus realmente estava recebendo o seu lugar merecido como Senhor sobre a sua igreja. E eu via a vitalidade desse tipo de fé e o grande poder, purificação e liberdade que Deus dava dentro da igreja e como Deus usava o seu povo para tocar e impactar as vidas daqueles na cultura circundante que não conheciam a Cristo. E ao ler essas histórias, percebi que fui fisgada, fui capturada pela ideia de como seria se Deus causasse um mover semelhante àqueles em nossos dias. Eu percebia, olhando ao redor, que algo estava muito errado com o tipo de cristianismo que estávamos experimentando em muitas de nossas igrejas, vidas e em nossa cultura cristã. E eu sabia que Deus não havia mudado, mas comecei a entender que a igreja precisava de um avivamento. E o meu coração começou a clamar, mesmo ainda muito jovem: Senhor, Tu fizeste isso antes. Farias novamente? E eu sabia que Ele podia. As Escrituras dizem que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Eu comecei a imaginar, por assim dizer, Deus de pé na varanda do céu, inclinando-se sobre a sacada. E eu digo isso sem irreverência nenhuma. E esperando derramar em nossos dias, em nossas igrejas, em nossas vidas, um avivamento que é maior do que qualquer coisa que nosso mundo já experimentou, aguardando até que nós o busquemos, que ansiemos por Ele, clamemos a Ele, peçamos a Ele por essa bênção. Eu creio que será um desses dias que Deus enviará, eu acredito, o tipo de avivamento que preparará a noiva para o retorno de Cristo e iniciará, em última instância, o retorno de Cristo em seu reino eterno.
Então, decidi estudar as Escrituras para aprender o máximo possível sobre avivamento. Deus plantou sementes em meu coração desde cedo e, ao longo dos anos, essas sementes apenas se fortaleceram, se aprofundaram e se desenvolveram. Durante todo esse tempo, tenho ansiado pela manifestação de Deus para avivar o seu povo novamente. Veja bem, dissemos ao longo desses últimos dias que o avivamento é uma obra de Deus, é uma obra soberana de Deus. Como um escritor disse à última geração, não podemos fazer o avivamento acontecer, mas podemos ajustar nossas velas para pegar o vento do céu quando Deus escolhe soprar sobre o seu povo mais uma vez. Podemos nos colocar em um lugar de receptividade, prontidão e ansiosas para que Deus se mova. E podemos fazer o que os cristãos de todas as gerações foram instigados a fazer diante da esperança de Deus nos visitar com um novo derramamento do seu Espírito. E isso é clamar a Ele em oração, com temor e tremor, dizendo: Senhor, ansiamos por Ti, não estamos satisfeitos em continuar com a vida do jeito que está. Não estou satisfeita em viver uma vida espiritual medíocre, frustrada, sobrecarregada. Eu quero viver na plenitude do Teu Espírito Santo e sob o Teu senhorio e controle. E eu quero Te ver exercer o direito de governar sobre a Tua igreja e ser o Senhor do Teu povo e avivar nossos corações de tal maneira que o mundo saiba e veja que Tu fizeste grandes coisas por nós, e eles serão atraídos a conhecê-lo. Lemos a respeito desse clamor desesperado, desse anseio da parte de cristãos ao longo dos séculos, através das gerações, e até mesmo em algumas partes do nosso mundo hoje. Na verdade, há um grupo de pastores e cristãos em St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, que nos últimos anos têm orado e suplicado a Deus por esse tipo de despertar espiritual. Esses pastores enviaram uma carta para o Aviva Nossos Corações e disseram: Nossos corações sangram, não por algo comum, mas pelo incomum, por um poderoso derramamento de Deus em nossa ilha. Nunca a hora foi tão sombria e a necessidade tão urgente. Desesperadamente precisamos de um derramar fresco, vindo do Senhor. Nossos corações se entristecem ao ver a ilha de St. Croix afundar cada vez mais nas areias movediças do pecado. Choramos e imploramos a Deus por ajuda. O que precisamos, disseram esses pastores, é um avivamento nascido nos céus e enviado por Deus. Desejamos ver Deus no meio de nós, trabalhando de maneira extraordinária. Então, o que me alegra ao ler essa carta é que eles dizem: muitos têm orado e jejuado por um avivamento. Você vê que o anseio e a desesperança encontram expressão na oração fervorosa? Eles continuam dizendo: ouvimos falar de pequenos grupos de santos na ilha que têm orado por anos, e Deus os está unindo, expressando a mesma preocupação. Sempre que você vê um grande rio de avivamento nos livros de história, pode ter certeza de que houve muitos afluentes de cristãos que oravam com o coração pesado, angustiados, desesperados, clamando a Deus para derramar seu espírito de maneira renovada. Na semana passada, no começo desta série, falamos sobre o poder da presença de Deus e como é quando Deus visita as pessoas e elas são tomadas pela sensação extraordinária de sua presença. No dia da gravação daquele episódio, Deus moveu nossos corações nesta sala a nos ajoelharmos e passarmos um tempo prolongado aqui, com mulheres apenas chorando, clamando ao Senhor, suplicando para que Ele enviasse um avivamento em nossos dias. E essa cena vai ficar marcada em meu coração. Estávamos ajoelhadas aqui no estúdio e vi mulheres derramando seus corações ao Senhor. Pensei comigo mesma:
É para isso que serve o ministério Aviva Nossos Corações. Acreditar que Deus vai levantar um exército de mulheres que oram, creem, têm corações sinceros e perseverantes, que vão se apegar a Deus e não vão soltar até que Ele venha e visite nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas, nossa nação, com a sua glória mais uma vez. Algumas daquelas mulheres já eram idosas e eu não sei se já se perguntaram qual é o seu propósito, o que estão fazendo aqui, por que Deus ainda as mantém aqui. Deixe-me dizer a vocês, mulheres de cabelos branquinhos, que os filhos já cresceram, que já são avós, talvez até bisavós. Deixe-me dizer, Deus tem um propósito incrivelmente importante para você neste momento na vida do seu povo. E o propósito de Deus não é para que você fique em casa fazendo palavras cruzadas, jogando cartas, viajando pelo país ou apenas desperdiçando a vida. Certamente não há nada de errado em aproveitar essas coisas. Mas eu estou dizendo que Deus tem um propósito para você que é maior do que talvez você já tenha imaginado ou sonhado. Uma das coisas que Ele pode fazer, eu acredito, através deste ministério, é que Ele pode levantar centenas, milhares, dezenas de milhares de mulheres como nós, como você, que diriam: Senhor, fizeste isso antes, farias de novo? Eu penso em Ana, a viúva de 84 anos no templo que dia e noite se dedicava ao jejum e à oração. E ela foi uma das primeiras a ver a glória de Deus quando Ele enviou seu Filho Jesus a esta terra. Veja, se você estiver desperdiçando a vida com coisas que não têm importância, o que Ana ansiava ver, o que vocês anseiam ver, pode passar despercebido. E os livros de história podem nunca registrar os seus nomes como tendo algum papel significativo no avivamento que eu acredito que Deus enviará. Porém, acredito que quando a história for contada na eternidade, nós seremos aquelas, pela graça de Deus, que conseguiram ter uma parte nisso. E então, com nossos próprios olhos, talvez no tempo de Deus, poderemos ver esse grande avivamento. Não seria incrível fazer parte do avivamento que Nancy DeMoss Wogemuth tem falado? Ao longo desta semana, aprendemos que o arrependimento e a oração precedem um avivamento. Também temos orado para que mulheres em todo o Brasil comecem um grupo de estudos com o livro Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal. Com esse livro de estudos, você poderá se aprofundar nos fundamentos da vida cristã de forma contracultural, e ele te ajudará a entender as principais características de um coração avivado. Visite nosso site para obter uma cópia do livro de estudos Buscando a Deus ainda hoje. E a partir de segunda-feira, iniciaremos uma nova série chamada Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida. Aguardamos você na segunda-feira e tenha um final de semana abençoado. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.